Olá, seja bem-vindo. Eu sou o professor Ricaio Spirandelli e estarei com você neste conteúdo. Estratégias para a utilização crítica e reflexiva das TEDx. Bom, é fundamental que nós, professores, utilizemos estratégias que estimulem a reflexão e a participação ativa dos alunos para que a utilização das TEDx na sala de aula ocorra de forma crítica e reflexiva. Bom, nós sabemos que nós, professores, temos papéis importantes, sendo o principal mediador do processo de ensino e aprendizagem dos alunos. E logo, não podemos mais ignorar a utilização dessas tecnologias digitais. Mas como nós podemos então fazer com que isso ocorra? Para isso, existem sim estratégias importantes que nós possamos utilizar. Uma delas é o debate sobre as implicações sociais e políticas das tecnologias. Já que nós queremos utilizar essas tecnologias de forma crítica e reflexiva, o debate é sim uma estratégia importante, uma vez que nós podemos utilizar o computador para fazer uma pesquisa, seja de uma temática específica, de um determinado conteúdo, mas logo podemos sim motivar os alunos a realizar um debate sobre aquilo que foi pesquisado, sobre o que está sendo estudado. Então, o debate é uma estratégia importante que nós podemos utilizar para fazer o uso das tecnologias digitais de informação e comunicação. Já uma segunda estratégia é a exposição de exemplos positivos e negativos da utilização das tecnologias. Bom, como assim? Isso pode ocorrer de forma bem simples ou complexa. Vai depender de como o professor vai mediar. A forma simples é simplesmente mostrar as formas mais iniciais que nós utilizamos as tecnologias. Como, por exemplo, como eu acabei de citar, para fazer uma pesquisa simples. Mas nós podemos fazer um engajamento muito maior utilizando debates, mostrando que as tecnologias têm o seu lado bom e o seu lado ruim, dependendo de quem está utilizando. Logo, por exemplo, mostrando que as tecnologias são importantes para várias pessoas, para nós, né? Fazendo com que nós possamos utilizá-las de forma a otimizar o nosso tempo, de forma a fazer com que o conhecimento chegue mais fácil e rápido para nós, mas também essas tecnologias podem ser utilizadas de forma negativa, por exemplo, na criação de fake news, por exemplo, essa disseminação de notícias falsas, ou simplesmente em algum tipo de coisas ilícitas são utilizadas as tecnologias. Pois bem, por isso que é importante essa reflexão, sempre muito importante. Uma outra estratégia é a promoção das atividades que estimule a criatividade e a participação ativa dos alunos na construção do conhecimento por meio das tecnologias. Bom, a criatividade dos alunos é algo que pode ser motivado desde a utilização de um papel, de uma caneta, a simplesmente na utilização de tecnologias digitais. Então, vai depender muito do que o professor está ensinando e qual o propósito que ele está tendo. Essa mediação que o professor realiza com as tecnologias é importantíssimo, porque assim ele vai poder incentivar que o aluno possa realizar sua criatividade, sendo numa pesquisa, no desenvolvimento de um texto, de um artigo, ou até mesmo indo muito mais além em um projeto, na resolução de um problema. Vai depender justamente de qual o objetivo que o professor está trabalhando em sala de aula. Uma outra estratégia importante é o desenvolvimento de atividades que possam estimular a leitura crítica de informações encontradas na internet. Então, sabe aquela informação que gera um certo debate ou talvez o aluno não conheça muito? Esse tipo de desenvolvimento pode ocorrer desde que o professor possa fazer a mediação dos debates e dos assuntos que são encontrados na internet. E isso pode estimular não só o conhecimento, mas também a forma do que o aluno possa estar se envolvendo com notícias e informações do dia a dia e das atualidades. Também é possível realizar as atividades que estimulem a pesquisa e a seleção de fontes confiáveis de informação. Infelizmente, nós sabemos que as temidas fake news estão aí e que nós precisamos sim combatê-las. Logo, as
tecnologias digitais podem ser formas importantes de auxiliar no combate dessas fake news. E uma estratégia para utilizar elas de forma crítica e reflexiva é justamente entender se elas são reais ou não, as notícias no caso, e assim fazer um debate crítico e reflexivo sobre como nós podemos utilizar essas tecnologias no nosso dia a dia. O envolvimento dos alunos no processo de aprendizagem. A participação ativa dos alunos é essencial para o desenvolvimento de um ensino mais democrático e participativo. Bom, um autor muito importante, que é Álvaro Vieira Pinto, aponta que é preciso que os alunos sejam instigados a questionar e a buscar soluções para os problemas que se apresentam, de forma a desenvolver a capacidade de pensar de forma crítica e reflexiva. Ou seja, o professor pode sim mediar o conhecimento, utilizar as tecnologias, mas é importantíssimo também realizar esse pensamento crítico e reflexivo a fim que o aluno questione justamente o que está sendo realizado, não no formato de questionar o professor como ele faz ou deixa de fazer a aula, mas sim no intuito de essas tecnologias estão nos ajudando de que forma? Como podemos então realizar de forma crítica e reflexiva a utilização dessas tecnologias? Então, vamos fazer um debate, vamos fazer uma roda de conversa. Mais além, vamos criar um projeto. Então, vai depender muito da participação dos alunos e também da mediação do professor. Por isso que o autor fala que é preciso que os alunos sejam instigados a questionar e a buscar essas soluções. Para envolver os alunos no processo de aprendizagem, é possível utilizar diversas estratégias. Nós já vimos algumas, né? E uma delas é a realização de debates e discussões. Por que nós falamos tanto em debates e discussões? Porque a partir dessas estratégias iniciais faz com que o aluno se sinta mais encorajado e também que ele se torne o principal protagonista desse processo de ensino e aprendizagem. Por fim, o desenvolvimento de habilidades como análise crítica, seleção de informação e comunicação eficiente. Na análise crítica, é a capacidade de avaliar de forma objetiva e imparcial as informações que nos são apresentadas. Simplesmente aceitar informações não é a forma ideal, mas sim analisá-las de forma crítica, de que nós possamos realmente aceitar algum tipo de informação ou simplesmente procurar se ela é real ou não. Isso é importantíssimo. Já no processo que envolve a compreensão profunda de um assunto, a identificação de pontos fortes e fracos, a detecção de viés e a capacitação de forma de uma opinião fundamentada. Essa opinião fundamentada é justamente o desenvolvimento dessas habilidades de análise. E a partir disso, podemos entender as nuances da informação e da comunicação eficiente, que deve sempre ser mediada pelo professor. E por fim, desenvolver essas habilidades nos permite também separar fatos de opiniões. A gente sabe que fato é uma coisa, opinião é outra. Reconhecer argumentos falaciosos e questionar suposições, promovendo um pensamento crítico e reflexivo. A gente sabe que existem muitas notícias que são disseminadas a todo momento com vários intuitos. A gente viu isso muito na pandemia e também em alguns outros momentos do nosso cotidiano. Por isso, o professor tem papel fundamental em realizar a mediação de debates, de pesquisas e na utilização dessas tecnologias para mostrar que essas ferramentas são poderosas sim e que podem ser utilizadas de forma positiva para os alunos. Bom, eu espero que você tenha gostado desta aula e eu vejo você no próximo unidade. Até mais!